Esse aqui é um encontro que a gente tem às 7h45 da manhã, nas terças-feiras. Para quem não me conhece, eu sou o Ted Heraldo e eu sou especialista em gestão de empresas lucrativas. E aqui nesse canal, nessas 3 redes sociais, nesses encontros que a gente tem às 7h45 da manhã, a gente sempre fala em tudo aquilo que você precisa fazer na sua empresa para você tornar ela mais lucrativa e para você ter dinheiro em caixa, mas não é qualquer dinheiro. Para você ter um dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Esse é o tema sempre das nossas lives de hoje. A gente olha a empresa como um todo, mas sempre focando na, nas, nas ações, nas medidas que a empresa precisa tomar para que ela realmente torne um negócio lucrativo. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, porque nós vamos aqui hoje conversar sobre se é possível, né? Ou o que é que você precisa fazer para que você tenha lucro e dinheiro em caixa em plena crise. No meio de uma crise, imagine você no meio de uma crise. Será que é possível você conseguir ter lucro numa situação como essa? Exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é um assunto super importante, porque a gente, como empresário, costuma se amedrontar, né, um pouco, até muito, durante uma crise, e aí descobrir se a gente consegue ou não extrair lucro e ter dinheiro em caixa. Ali, na hora que a crise está pegando, é realmente um assunto fundamental, né, para todos nós que temos uma empresa. E aí, quando eu falo de uma crise, eu não estou me referindo especificamente à pandemia, porque quando a gente fala em crise ultimamente, principalmente é porque essa crise maior sanitária que afetou as empresas também, ela aconteceu agora. Então, toda vez que a gente ouve a palavra crise, a gente entende aí que eu estou falando, você está falando da pandemia, mas não. Eu vou falar hoje aqui de crise de uma maneira mais ampla, né? Porque a gente, quando se fala em crise, não está falando só de uma pandemia, né? E aí eu já começo a dizer para vocês que as crises, elas vêm e vão, né? Elas não são especificamente só essa crise que a gente teve da pandemia. Então, podemos falar de crises diversas que as empresas enfrentam pelo caminho, né? Crises econômicas, crises financeiras, crises como essa que aconteceu da sanitária, que afeta também toda a parte financeira da empresa, a guerra, né, que a gente está vivendo agora, e tantas outras crises que a gente pode ter na nossa vida, que a gente tem, passou por ela e vai continuar passando, porque isso faz parte do jogo empresarial, né? Só quem nunca passou por uma crise talvez seja uma empresa mais jovem, que começou há pouco tempo, que aí talvez não tenha enfrentado nenhuma situação mais crítica. Mas quem já está há mais tempo no mercado, no mínimo há 3 anos, já passou por uma crise né, e vai passar por outras. De novo, né, isso é parte da tarefa empresarial, é parte da nossa tarefa como empreendedor, como empresário, saber que a gente vai passar por crises que vamos ter que lidar com elas, enfrentar elas no dia a dia. Então, essa primeira observação que eu quero fazer aqui é muito importante. Primeiro, que as crises se repetem. Segundo, que todos nós vamos passar por elas, né? E vamos passar várias vezes. E que as crises também são diferentes, né? São crises de natureza diferentes. O que a gente pode considerar uma crise? Bom, crise é um evento, né? É um acontecimento que vem de fora da empresa, ela não acontece dentro da empresa. Existem crises também dentro da empresa, eu vou falar nisso aqui hoje, mas na maioria das vezes uma crise é algo que vem de fora e que atinge negativamente as nossas empresas. E aí atinge, na maioria das vezes, atinge causando problemas, causando prejuízos. É claro que as crises também trazem oportunidades, elas não só são ruins, elas trazem também coisas boas, mas na maioria das vezes as crises elas trazem mais problemas do que trazem benefícios. Estou vendo que está chegando aqui um aluno nosso, que é o Paulo. Você falou que estaria em viagem hoje, não foi você, não foi, Paulo? Mas conseguiu, então, pelo menos você falou que ia tentar conseguir ouvir a nossa conversa de hoje. É bom saber que você está aqui. Pessoal, quem estiver chegando aqui, mesmo para quem já seja aluno, que eu já conheça, vai falando que cidades vocês estão localizados e também qual é o ramo de atuação da empresa de vocês hoje, porque as pessoas que estão chegando aqui eventualmente não conhecem a empresa de vocês. Eu conheço, mas as outras pessoas não conhecem. Então, vamos falando aqui, de qual é a cidade que vocês estão localizados e também o que é que vocês fazem. Comentem também essa história de crise, né? O assunto hoje é como é que você consegue ter lucro em plena crise. Então, vão colocando aqui as suas observações de vocês em relação
essa questão. Se vocês acreditam ou não, podem ter lucro na crise, se vocês acham que uma crise traz mais problema do que traz solução, e por aí vai. Vamos interagindo aqui durante a live, contribuindo aqui com o nosso bate-papo de hoje. Legal? Bom, então, uma crise, como eu estava falando, é um evento que vem de fora e que traz mais problema do que traz uma certa oportunidade, mas na maioria das vezes traz mais problema. Você imagine o seguinte, para a gente entender bem o que seria uma crise, imagine que você está dirigindo um carro, né? Esse carro é sua empresa, você está dirigindo numa estrada asfaltada, uma estrada bonita, iluminada, tudo certo, você está ali, né? Cada vez aumentando a velocidade do seu carro, está bem, está tudo tranquilo, né? E aí, de repente, você tem um desvio naquela estrada toda asfaltada, lisinha, bonita, estrada dupla, sinalizada, daqui a pouco tem um desvio e você precisa entrar num caminho que está todo esburacado, que está cheio de curva, que a estrada nem se compara com a estrada anterior que você estava dirigindo, e aí, então, você vai ter que diminuir a velocidade, você vai ter que ter um cuidado maior para você não, né, arrebentar o carro, você vai ter que ter um cuidado maior na direção do carro, porque agora você está com a estrada completamente diferente, esburacada, cheia de curva, na ladeira, entendeu? Mudou completamente o cenário que você tinha antes. É como se você estivesse saindo de uma estrada lisa e agora você está entrando numa estrada que está em crise. Você pense agora na sua empresa. Isso aqui foi só, né, um exemplo para a gente entender o que seria uma crise. É quando você sai de uma situação aparentemente tranquila, que você está no seu negócio, e entra num clima, num ambiente muito mais difícil do que era antes. Você pensa agora na sua empresa, você imagina que sua empresa estava no mercado, estava no mercado em determinado momento, e ela estava vendendo bem, estava com uma demanda adequada, cobrando o preço que você achava que é o preço adequado para o seu produto, atraindo clientes para o seu negócio, conseguindo contratar as pessoas que você precisa para a sua empresa, e de repente esse cenário muda, né? De repente você entra num momento em que há mais restrição de dinheiro na economia, mais restrição econômica propriamente dita, e aí você já não vende mais como você vendia antes, você já tem uma dificuldade maior de contratar as pessoas, como você tinha antes, mas principalmente vamos imaginar um cenário que você vai ter dificuldade mesmo para vender, para aumentar as vendas, para ter lucro. Você entra, então, num momento como esse, numa crise, e uma crise ela traz realmente uma restrição mais econômica. Uma crise ela traz também uma mudança de dinheiro de uma mão para outra, né? Se o dinheiro estava na mão de algumas pessoas, que naquele momento a empresa estava caminhando bem, numa crise, esse dinheiro ela vai para a mão das pessoas que estão mais bem preparadas para enfrentar uma crise, e aí a gente entra realmente num terreno mais acidentado, né? Quando a gente começa a enfrentar uma crise na nossa empresa. Tudo aquilo que estava indo bem, aparentemente estava indo bem, né? Porque talvez nem tivesse indo tão bem assim, mas aparentemente estava indo bem. Quando você entra numa crise, você realmente começa a ter uma situação mais crítica para o seu negócio, né? E aí é preciso um cuidado redobrado nessa hora, porque o dinheiro fica de fato mais restrito, né? Fica de fato mais difícil naquele momento. De novo, estou monitorando aqui as nossas redes sociais para saber se está tudo em ordem aqui. Vamos lá, está tudo aqui. Facebook, Instagram, YouTube. De novo, pessoal, o Paulo está falando que está na Fernão Dias, tá? Então, está na estrada, né, Paulo? Então, Vanusa, vocês estão chegando aqui, vão falando de que cidades vocês estão. Né? Legal. Monitorando aqui as 13 redes para saber se está tudo ok. Legal. Cuidado aí, Paulo, na estrada, viu? Estávamos falando aqui de estrada esburacada e estrada asfaltada, né? Comparando quando a gente está dirigindo uma empresa numa crise, a gente está numa estrada asfaltada, quando a gente está dirigindo uma empresa, aliás, fora da crise, né? Bom, voltando aqui, então, imagine que você você está numa situação boa como essa, você entra numa crise, você vai enfrentar muito mais dificuldades, né? Você pode perder clientes numa crise, normalmente a gente perde clientes numa crise, essa crise da pandemia que a gente teve aí,
as empresas tiveram que fechar as portas, né? E mesmo aquelas que não tiveram que fechar as portas, as pessoas ficaram muito assustadas no início, sem saber o que fazer, e aquilo realmente trouxe uma redução muito grande para a economia do nosso país, né? Eu conheço empresas vamos voltar aí à crise, porque eu conheço empresas que tiveram realmente uma perda muito grande de clientes. Mas se imagine que você tem 50 clientes. Imagine você, na sua empresa, tendo 50 clientes que compram de você regularmente, né? Ou você tem uma variedade de clientes que entram e saem naquele momento. Se você perde numa crise, vamos dizer, 10% da sua carteira de clientes, você tem 50. Se você perdeu 5 clientes, você vai sentir esses 5 clientes, mas você não vai, sua empresa não vai se acabar por conta disso, né? Sua empresa não vai sofrer tanto assim porque você tinha 50 clientes, perdeu 5 e agora você tem 45 clientes, a não ser que esses sejam os maiores clientes que sua empresa tem. Mas aí a gente está falando de outro problema, que seria o problema de concentração. Mas se você tem 50 clientes e você perde 25 clientes, você perde 50% da sua carteira de clientes por conta de uma crise, aí sim você vai ter uma dificuldade muito maior. A crise vai ter lhe apanhado de maneira muito mais intensa do que nos 10% que eu falei inicialmente, percebe? Eu conheço empresários, empresária inclusive muito próxima a mim, não é minha aluna, mas muito próxima, que inclusive faz serviço aqui para a minha empresa. Ela chegou a perder na crise, não nessa crise da pandemia, mas numa outra crise que a gente teve, crise econômica, né? Como eu falei, que as crises entram, vão e voltam, e a gente vai enfrentar crises como essa o tempo todo, e ela perdeu 80%, 70% da carteira de clientes. Perdeu mais de 70% da carteira de clientes dela, ela praticamente quebrou, né? Ela teve que se reposicionar no mercado. Se ela tinha, nesse exemplo que eu falei, 50 clientes, ela perdeu 35, ela ficou com quase cliente nenhum, perdeu 40 clientes, ficou com 10 clientes e, de novo, ela teve que se reinventar no mercado. O negócio que ela fazia antes era um negócio relacionado à assessoria de imprensa, e isso passou a ser considerado nas empresas algo, vamos dizer assim, acessório, não tão importante, não tão essencial, e os clientes começaram a cancelar em massa esse serviço, porque eles também estavam passando por uma crise, né? O que acontece é isso. O seu cliente deixa de comprar de você, porque numa crise o dinheiro fica mais restrito, e o seu cliente que antes comprava de você, ele compra menos, ou ele agora não compra mais, ou ele vai comprar de alguém que vende mais barato, apesar de seu serviço ser melhor do que o concorrente, mas ele decide comprar de outro, porque numa crise essas restrições todas aparecem que não existiam antes, percebe? Pela restrição aí de dinheiro que tem na economia, o dinheiro não desaparece, ele só muda de mão, ele só muda de posição. O segredo dessa hora é a gente saber onde é que vai buscar esse dinheiro, né? A gente vender para as pessoas certas. Mas nesse exemplo que eu dei, essa empresária, ela quase quebrou, né? Ela na verdade, ela não resistiu, a empresa dela ela não quebrou porque ela se reinventou. Uma pessoa muito conhecida no mercado, uma pessoa conceituada no mercado, e por isso ela teve que se reinventar, necessariamente, mas senão ela teria quebrado, né? Num caso como esse. Então, esse é um caso típico, né, que a gente precisa ter muito cuidado, porque a crise ela traz esse lado aí difícil, né? O Paulo está falando aqui que está numa estrada esburacada, ele está falando. Ó, na Lava Jato tivemos 7 meses sem serviço. Quando ele fala estrada esburacada, ele está falando, Paulo, né, Paulo? Me corrija se eu estiver errado. Você está falando de estrada esburacada em relação à sua empresa, não daquela figura que eu dei, né, da estrada do asfalto. Pessoal, quem estiver chegando aqui, faz como o Paulo, né? Explica de onde é que vocês estão falando, qual é a cidade que vocês estão falando e qual é o ramo de atuação de vocês, para que eu consiga, inclusive, dar uma orientação mais direta ali, de que, dependendo do setor de vocês, que medidas vocês vão ter que adotar para lidar melhor com a crise, com crises, né, que acontecem nas nossas empresas de maneira geral. 2018, Paulo está falando aqui que sofreu essa crise, né? E aí quem está no YouTube aqui não está conseguindo ver a mensagem dele, nem também quem está no Facebook. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no YouTube. Vanusa está no YouTube, estou no YouTube. Ah, você achou melhor para o YouTube, né, Vanusa? Por conta aqui dessa instabilidade do Instagram. O Instagram agora está calmo, está tranquilo aqui, mas é bom saber que você está aqui vendo bem no YouTube. Vamos lá. Bom, voltando para cá.
Vanusa, fala aqui para a gente no YouTube qual cidade você está localizada, apesar de você ser aluna, de já lhe conhecer, mas para as outras pessoas, qual cidade você está localizada e qual ramo de atuação, que negócio você tem, tá bom? Fala aqui para a gente, comenta. Midian acabou de entrar. Midian também, uma aluna nossa, recente agora, tem um restaurante em Ceada dos Corais, né, Midian? Que é uma cidade, uma região, né? Ali perto de Recife, região turística maravilhosa, né? Belíssima região. Mas, de novo, Midian, para você que está chegando aqui, se apresente, fala o que é que sua empresa faz, né, em que ponto você está localizado, apesar de eu já ter lhe apresentado aqui, e fale também dessa coisa da crise. Comente com a gente aqui, escreva aqui como é que você tem lidado com essas crises, com as crises todas que sua empresa tem passado, não só essa crise da pandemia, porque a crise da pandemia, por exemplo, no seu caso, o restaurante, fez com que os restaurantes fechassem, né, durante um período, e aí foi uma coisa meio complicada, né, para as empresas de uma maneira geral. Então, comenta aqui com a gente, para que as pessoas lhe conheçam mais. Né? Deixa eu ver quem está mais aqui no Instagram. Pessoal, vamos lá. Vão comentando aqui de o que vocês fazem, né? Legal? Bom, Vanusa aqui também, vamos lá, com os seus comentários. Tem que incentivar vocês para comentarem, né? Bom, legal. Até agora eu falei só de crises externas, né? Até descrevi uma crise como um evento externo que vem de fora, né? Já que ele é externo, de fora das nossas empresas, e atinge o nosso negócio ali diretamente, trazendo oportunidades, mas trazendo, na maioria das vezes, mais dificuldades para as empresas quando se fala em gerar lucro, quando se fala em ter dinheiro em caixa, do que oportunidades. Mas a gente vai explicar aqui hoje como é que a gente sai desse problema das crises e como é que a gente consegue, o que é que nós precisamos fazer para lidar bem com as crises. Esse é o tema dessa nossa live de hoje. Mas existem também crises internas que as empresas sofrem, né? Não só crises externas. Então, por exemplo, a gente pode falar de algumas crises internas das empresas. Crises internas que acontecem nas empresas são, por exemplo, brigas, desavenças, discórdia entre os sócios das empresas. Isso é comum demais. Um sócio quer ir em uma direção, mas o outro sócio quer ir na outra. Um sócio pensa de um jeito, outro sócio pensa de outro. Né? Você, numa crise, você tem dois sócios e você quer realizar determinadas medidas por conta da crise e o seu sócio pensa de uma forma diferente. Isso cria internamente tensões e essas tensões também geram crises, que eu chamo de crises internas. E essas crises internas, dependendo aí da habilidade, da convivência, da confiança, do tempo que você está com o seu sócio, isso pode até gerar determinadas rupturas. Eu costumo dizer que a gente tem dois momentos que a gente briga, né, internamente nas empresas. Briga quando a gente está ganhando muito dinheiro, é comum também isso acontecer. Tá? E a gente briga também, as desavenças acontecem também quando você tem uma dificuldade maior financeira naquele momento, o dinheiro é pouco para você dividir, e ali cria-se também algumas desavenças, como também se cria desavenças sobre nossa maneira de pensar. Então, essa é uma crise interna. Outra crise interna, e cada vez mais comum nas empresas, são crises relacionadas a problemas de saúde que o empresário tem. Né? Porque numa crise a gente está mais sujeito à tensão mesmo no dia a dia, e isso gera uma série de problemas, tanto problemas físicos mesmo, como problemas de cabeça nosso, né? E a gente tem visto cada vez mais empresários entrando em crise de ansiedade, de depressão, e aí isso faz com que a empresa sofra muito, né? Porque isso gera uma crise interna na empresa muito grande. Quando nós, empresários, a gente entra em situações como essa, de saúde mesmo, seja de saúde física, de ficar doente mesmo, né? Ou seja, de saúde de cabeça mesmo, de saúde mental ali, né? Como eu falei, depressão, crise altíssima de ansiedade, a empresa sofre muito com isso e ela entra em crise por conta de problemas internos, né? Não, nesse caso não vem de fora, o problema é interno que afeta o negócio como um todo, né? Afeta o desenvolvimento dos produtos, afeta o atendimento ao cliente, afeta a contratação dos colaboradores. Então, existem também crises internas que a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Apesar das crises externas terem um impacto maior.
tá? A Vanusa está falando aqui, subiu, falando do caso dela, problemas dela de saúde, né? Para mim, esse ano chegou, ela tem um comentário dela aqui, para mim, esse ano chegou, está pior do que os 2 anos de pandemia. Não foi parando de vender, mas abaixou muitas vezes, os clientes procuram bastante promoções, vendi muito na pandemia os preços. Tá? Interessante que ela fala que na pandemia, apesar dela ter sofrido ali, né? Você tem um supermercado, né, Vanusa? Localizado no interior do Rio Grande do Sul, Nova Alvorada, é isso? E aí o relato dela, veja que coisa interessante, né? O relato dela é que na pandemia, apesar de tudo que aconteceu, ela sofreu menos do que ela está sofrendo hoje, esse ano, no começo desse ano, né? Você vê que as crises, elas realmente mudam de situação, elas mudam de cenário, elas afetam as empresas de uma maneira diferente, né? Bom, por que é tão importante nós, como empresários, vamos lá. Por que é tão importante você que está me ouvindo agora, que é empresário, saber como lidar com as crises? Por que isso é fundamental na nossa vida? Bom, primeiro, porque as crises elas se repetem, e tudo aquilo que se repete, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Quando você sabe que você, vez por outra, pega uma gripe, você fica doente, pega uma gripe, fica com febre, né? E a gripe pega as pessoas de maneira diferente. Eu mesmo, no final do ano passado, eu peguei aquela tal da gripe mais forte aí que estava rondando aí. Eu peguei essa gripe, me afetou muito fisicamente, apesar de eu ser uma pessoa relativamente saudável, de fazer ginástica, cuidar muito bem da minha saúde, mas me pegou ali no final de ano, a gente mais relaxado, né? E o que acontece com a crise é que a crise, quando nos pega nossas empresas, ela pega a gente mais relaxado. Então, me pegou ali meio relaxado no final do ano e me derrubou forte, né? Então, como eu sei que as gripes, tomando gripe aqui como exemplo, como eu sei que de vez em quando elas aparecem, me derrubam, o que eu preciso fazer para lidar com elas? Eu preciso estar o tempo todo, né, me cuidando, me fortalecendo, cuidando da minha humanidade, da minha alimentação, da imunidade, né? Da minha imunidade, da minha alimentação, dormindo bem. Eu preciso fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que quando uma gripe, eventualmente um vírus me atingir, e eles chegam cedo ou tarde, é impossível a gente fugir deles, eu ou não pegue aquela gripe, eu consiga reagir a ela, ou eu tenho um impacto menor na minha vida. A mesma coisa vale quando se fala de uma empresa, e é por isso que você, como empresário, e eu, a gente precisa realmente aprender a lidar com as crises, porque elas vão chegar, não tem como fugir delas. E quanto mais fortalecido eu tiver para lidar com elas naquele momento, melhor para mim. E quanto pior eu tiver, quando elas chegam para me derrubar. Volto ao exemplo da gripe. Se eu já não estou bem, não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem, não estou cuidando da minha saúde, quando uma gripe vem, ela pega para valer, me derruba, me pega com muito mais frequência do que me pegaria se eu tivesse me cuidando, e ela realmente me derruba. A sua empresa é algo semelhante, né? É por essa razão que eu preciso saber que aquele inimigo lá, que é a crise, ele está ali, olhando para mim, vai passar essa crise, mas vai chegar outra, por isso a razão que eu preciso. Senão a crise pode realmente ter um impacto mais devastador na minha empresa e me derrubar de vez, né? E é por isso que eu preciso saber lidar com elas, ok? Bom, pessoal, quem está me ouvindo no Instagram, né, ou no Facebook, lembrando que aqui estamos fazendo uma transmissão pelas 3 redes sociais, então quem está me ouvindo aqui no Instagram, Facebook ou YouTube, vou dar uma olhada, conferir aqui no YouTube mais uma vez. Então, vem aqui, vá lá, dê o seu like, ok? Seu like aqui no Instagram, coraçãozinho. Me sigam, quem não estiver me seguindo ainda, num desses 3 canais aqui. Assine aqui o canal do YouTube. Compartilhem também esse conhecimento com outros empresários, outras pessoas que vocês acreditam que vai ser útil esse conteúdo para eles, que vocês acham que eles estão precisando disso. Empresários que vocês conhecem, que estão vivendo alguma crise financeira, crise interna, crise externa. Então, compartilhem, né, esse conhecimento. Esse aqui é um conhecimento gratuito que eu estou dando aqui para vocês nessa aula, né? E aí vocês podem fazer o mesmo, que é distribuir esse conteúdo com outras pessoas. Não custa nada a gente ajudar as pessoas, né? Empresários aí do seu centro de conhecimento, de relacionamento, então distribuam esse conhecimento para eles. Curtam, sigam os canais. Os robôs aqui dos canais, eles entendem que quando vocês fazem isso, quando vocês comentam, por exemplo, aqui,
eles entendem que esse conteúdo é útil para as pessoas e eles distribuem esse conteúdo com mais empresários, e aí a gente está, nesse momento, ajudando mais pessoas, ok? Bom, então vamos lá. Vamos falar agora das 5 medidas, cinco principais medidas, porque esse é o assunto dessa nossa live de hoje. O que é que você deve fazer para que você consiga enfrentar uma crise? Mais do que isso, o que é que você deve fazer para que você consiga ter lucro e dinheiro em caixa no meio de uma crise? Né? Não é isso que é o nosso bate-papo de hoje. Então, agora eu vou falar em 5 medidas, 5 ações que você precisa realizar na sua empresa para que você consiga ter dinheiro em caixa e consiga também ter lucro, manter o seu negócio lucrativo em plena crise. A primeira medida que você tem que fazer na sua empresa para que você tenha lucro e dinheiro em caixa no meio de uma crise é você não se amedrontar, você lidar bem muito com esse medo, porque esse é um dos principais erros que nós, como empresários, cometemos durante uma crise. A gente se amedronta, fica achando que o mundo vai acabar, que não tem jeito, porque a crise vem aí, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar de braço cruzado, esperando a crise passar. Não sei se aconteceu isso com vocês, esse sentimento de impotência que a gente fica diante do medo. O medo, ele tem essa característica, ele tem a vantagem de que durante o medo, e faz parte da vida também, a gente tem medo de várias situações, mas quando a gente está com medo e eu controlo esse medo, eu passo a ter mais cautela, né? Se eu tenho medo, por exemplo, de vender para um determinado mercado que eu não conheço completamente ainda, usando isso como exemplo, eu vou ter um pouco mais de cautela, mas eu não posso deixar que o medo me segure, me ingesse, me amedronte a ponto de eu não sair do lugar. Não posso deixar que o medo também me faça parar de investir no meu negócio, achar que não tem mais jeito para a minha empresa. Então, essa é a primeira coisa que você deve fazer, é você realmente usar essa palavra ali, né? Controlar o medo, não deixar que ele chegue ao ponto de lhe congelar, né? Porque você vê, durante uma crise, a gente vê os clientes indo embora, né, dizendo que não vão renovar o contrato com você. A gente vê a quantidade de clientes diminuindo que chegam na sua empresa, na sua loja. Nós percebemos isso visivelmente. A gente vê também que o caixa, o dinheiro em caixa, ele começa a diminuir. E aí os funcionários que você tem na empresa, vendo aquilo que está acontecendo, começam a ir embora. Aquilo tudo gera ao nosso redor um sentimento de impotência, mesmo, de pavor, né, que faz com que a gente se desespere. E isso é a primeira coisa que nós precisamos fazer para lidar com as crises. A primeira é lidar com esse medo de uma maneira adequada, não lidar com esse medo da forma desesperada. O cliente some, e é essa razão que a gente precisa saber lidar com isso bem e enxergar, né, isso numa perspectiva não só de pavor. Há 2 semanas atrás, aliás, 1 semana e meia atrás, eu fui tomar um café, falando em medo, né? Eu fui tomar um café perto da minha casa, que deixei um computador ali na mesa, e fui comprar um café na mesma sala ali. Eu estava vendo o computador, né? E em algum momento eu me distraí, agora, sábado, não em sábado, sábado passado, hoje é terça-feira, 2 sábados atrás. Eu fui ali comprar o café, naquele momento que eu fui comprar o café, comecei a conversar com o atendente, me distraí. Quando eu voltei para a mesa, o meu computador tinha sido roubado, tinha sido levado. Só estava tomada lá, deixaram, por sorte, a minha bolsa, né? Que eu estava carregando o computador, mas o computador as pessoas levaram e eu não vi quem levou. É um momento de distração ali. E naquele momento bateu um desespero muito grande meu, fiquei sem conseguir raciocinar. E ali o medo meu não era um medo da máquina, a máquina a gente compra outra, né? Não tem. Não é claro que a gente tem aí uma perda também do valor do computador, né? E o investimento não é baixo, você trocar uma máquina por um computador novo, mas ali aquilo foi um impacto menor no medo que estava trazendo para mim. O receio que eu tinha ali era que as pessoas invadissem o computador. Eu não lembrava direito se eu tinha deixado o computador aberto, sabe? Eu tinha deixado ele logado, não lembrava, depois eu vi que não tinha. Mas, de qualquer maneira, os hackers, né? Os bandidos, hoje em dia, eles invadem todas as máquinas. Então, o receio que eu tinha é que eles invadissem minha máquina. E o nosso computador tem toda a nossa vida lá, né? Os nossos computadores têm a nossa vida pessoal e a nossa vida corporativa está toda lá. Se a pessoa invadisse o computador, ela podia
né, deletar arquivos que eram importantes para o meu negócio, elas podiam tentar até invadir a conta bancária e outros estragos mais. As mídias sociais que eu uso, né, elas podiam tentar invadir, publicar algum conteúdo inadequado. Veja quanta coisa ruim podia acontecer comigo por conta do roubo daquele computador. Aquilo tudo, naquele momento, misturou a minha cabeça, eu não conseguia pensar. Pra vocês terem ideia, eu precisei chamar alguém ali do café para me dar uma ajuda, para ligar para o banco. Não que eu não soubesse ligar para o banco para bloquear as contas, mas porque eu estava ali realmente embaralhado, não conseguia pensar. Isso estava acontecendo comigo por quê? Por medo. Por medo de as pessoas invadirem o meu computador. E nada aconteceu, né? As pessoas não conseguiram invadir. E como o meu suporte falou que é difícil invadir a conta do computador, dependendo do sistema operacional que você usa, mais fácil é os smartphones, é por isso que os bandidos estão tão roubando tantos smartphones, mas é esse medo que eu descrevi aqui com a venda com a roubo do computador, que nós não podemos deixar acontecer nas nossas empresas, tá claro? Porque é aquela história, todo problema na vida tem uma solução. Os problemas com menores dificuldades, os problemas maiores para a gente achar uma solução são problemas de saúde mais graves que a gente pode ter na nossa vida. Os problemas das nossas empresas, a gente tem uma solução para eles. É parar, pensar e não deixar que o medo nos amedronte. Essa primeira medida, então, anotaram aí? Importante, viu? 5 medidas que a gente vai falar hoje aqui. Segunda medida que você precisa adotar na sua empresa para que você consiga ter lucro e dinheiro em caixa em plena crise é você não se fazer de vítima, percebe? Não se fazer de vítima é uma coisa mais ou menos assim, não tem jeito, eu estou agora com dificuldade para vender por conta da crise, eu não consigo mais atrair clientes para a minha empresa por conta da crise, eu não tenho dinheiro em caixa mais para o meu negócio, não estou tendo lucro por conta da crise, não consigo contratar os funcionários que eu preciso para a minha empresa por conta da crise, quer dizer, eu me faço de vítima. Eu começo a colocar a culpa na crise de problemas que eventualmente eu já tenho. A crise, quando veio, ela só agravaram esses problemas que provavelmente minha empresa já enfrentava. Quantas empresas não quebraram aí durante a pandemia por conta de que elas já vinham com dificuldades financeiras? Quantas empresas já estavam com um déficit de caixa muito grande antes da pandemia, antes da Covid, né, da crise da Covid, e quando ela chegou, aí ela chegou para, né, dar o golpe de misericórdia, que a gente chama nas nossas empresas, mas as empresas já estavam com dificuldade. Então, não entre nessa história de você virar uma vítima, né? Porque eu sei que nós não temos controle dos eventos que vêm de fora, eu sei disso. E eu reconheço que as crises afetam negativamente as nossas empresas muito, mas não é por isso que eu devo me fazer de vítima e achar que agora ou não tem mais solução para a minha vida, porque é por causa da crise, ou porque tudo que está acontecendo de ruim comigo é por conta da crise. Não é. Não é. Grande parte do que está acontecendo com você, comigo, qualquer empresário, não é só por conta da crise, é porque você já estava com problemas e esses problemas já afetavam a sua crise antes, né? Está chegando aqui um outro aluno nosso, uma aluna nossa, que é a Andréia. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Minha recomendação aqui para todos os empresários que chegam, assim como você, que você se apresente, fale de que cidade você está localizada e também de o que é que você faz hoje, o que é que sua empresa faz, porque eu, claro, já lhe conheço, né? Mas as pessoas que estão aqui não lhe conhecem. E isso é importante para que a gente interaja mais com o grupo. Nivalda aqui chegando também. Nivalda, a mesma coisa, Nivalda, fala para a gente aqui de cidade você está falando e também qual é o ramo de atuação da sua empresa, né? Então, pessoal, essa é a segunda medida, tá? É você não se fazer de vítima numa crise, não achar que, né, os problemas todos que estão acontecendo com a sua empresa são em relação à crise. Não são. Bom, terceira medida que você deve adotar na sua empresa. Bom dia, Nivalda. Vamos lá. Terceira medida que você deve adotar na sua empresa para que você consiga ter lucro e dinheiro em caixa em plena crise é você treinar a sua mente, a sua cabeça, para que você consiga enxergar oportunidades em plena crise. Mas como assim, Federal, de enxergar oportunidades na crise? A crise só traz problema.
como é que você está me pedindo para enxergar a oportunidade? Não, a crise não traz só problema, não. Uma crise, ela traz várias oportunidades que a gente nem imaginava que elas existiam. Então, essa é muito importante, essa lição para a gente, né? Claro, nós temos uma tendência como pessoas, como empresários, não só como empresários, nós temos uma tendência muito grande como seres humanos a enxergar os problemas, até foco nos problemas, sabe? Quando aparece alguma dificuldade na nossa vida, a gente sempre olha para aquele problema ali, inicialmente. Então, o cliente deixou de comprar de mim. Aí eu olho para o problema, eu olho assim e digo, o problema é que os clientes não estão comprando mais da minha empresa. O problema é que tem um concorrente que se instalou aqui do meu lado e é por isso que eu não vendo mais para ele. O problema é que as pessoas estão sem dinheiro. O problema é que meu produto não é tão bom assim. Percebe como eu estou falando só do problema? E quando a crise chega, esses problemas se agravam. Se as pessoas já não compravam tanto assim de mim, se eu achava que isso era um problema, quando a crise chega, esse problema se agrava. Então, ao invés de eu ficar falando dos problemas, ao invés de eu ficar focando exclusivamente nos problemas, eu preciso agora olhar também as oportunidades que tem na minha empresa, que as crises trazem para a minha empresa. Né? Quantas empresas ganharam muito dinheiro, transformaram a vida delas por conta da pandemia. A pandemia, como ela exigiu, né, que as empresas fechassem fisicamente, isso fez com que o mundo online, as vendas online, elas crescessem muito mais do que elas teriam crescido sem a pandemia. E, claro, não estou querendo dizer que a pandemia foi bom, né, que ela deveria ter existido para isso acontecer, não. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar olhando só para os problemas que estão na nossa frente. A gente precisa treinar a nossa cabeça para que a gente consiga olhar também para as oportunidades. Volta à história das oportunidades que já existiam antes para vendas online, para delivery, por exemplo, para quem tem um ramo de alimentação, entrega das refeições na casa das pessoas, nas lojas, né? A gente estava falando com o Nivaldo sobre isso. O Nivaldo tem um restaurante e ela, dentro de uma pousada, além de ela vender as refeições para as pessoas que estão hospedadas na pousada, ela deveria vender, deve vender também, aí é onde ela vai potencializar muito o negócio dela, para as pessoas que estão fora da pousada, as lojas que estão localizadas ali ao redor da pousada, para a mesma pessoa física, né, que não querem sair de casa e querem receber uma comida na casa delas e por aí vai. Então, quando a gente se depara com uma pedra no nosso caminho, imagine você que está caminhando numa estrada, de repente tem uma pedra ali, ou um buraco. Você está andando, tem um buraco ali, tem um rio que você tem que cruzar, sei lá, tem um obstáculo na sua frente. E o que você faz nessa hora? Você vai ficar olhando para aquele obstáculo? Você vai ficar olhando para aquela pedra o dia todo, dizendo assim, e agora, como é que eu faço? Tem que quebrar essa pedra aí com um martelo, com marreta? Ou você vai desviar o olhar e ver o que tem por trás daquela pedra e descobrir que existem várias oportunidades. Porque sempre tem muita oportunidade, sempre tem. Em qualquer setor sempre tem oportunidade. O problema é que a gente não treina a nossa cabeça para isso, a gente fica focando ali no problema, sabe? Quando tem uma dor, você está com seu braço, aí você está com um problema ali, uma feridinha ali no braço, você está com um machucado. O que a gente faz nessa hora? A gente fica olhando para aquele machucado o tempo todo, só olha para ele. Fica o tempo todo, às vezes, quando você vai olhar para aquele machucado, quando o machucado numa empresa seria isso. O cliente deixou de comprar de você. Quando você, nessa hora, tem que se perguntar por que o cliente deixou de comprar de mim? O que eu estou fazendo ali de errado para esse cliente deixar de comprar de mim? Porque se aquele cliente deixou de comprar da minha empresa, amanhã outros podem fazer a mesma coisa. Né? Que oportunidades eu teria num momento como esse? Por aí vai. A Andresa está falando aqui. Olha, eu sou Andréia, sou de São José dos Campos, tenho uma empresa de bolinhos caipira, um bolinho regional do Vale do Paraíba. O meu é o melhor do mundo, olha aí, falando com muito orgulho. Abri minha empresa na pandemia, hoje é um sucesso. Veja que coisa interessante, né? Ela abriu a empresa em plena pandemia. Mas como é que uma pessoa, uma empresária, abre uma empresa de alimentação, onde estava tudo fechado, em plena pandemia? Pois é,
Provavelmente a Andrea viu nisso uma oportunidade de fazer um bolinho diferente, né? Enquanto as pessoas estavam com a cabeça nos problemas, pensando só nos problemas, os concorrentes dela, por exemplo, ela olhou ali aquilo como uma oportunidade de desenvolver um bolinho caipira, que é um bolinho regional, mas a cabeça de Andréa foi mais longe, eu sei disso porque ela é minha aluna, né? E ela enxergou que ela poderia produzir um bolinho caipira que ela vendia todas as épocas do ano, porque é delicioso, e que poderia entregar isso nas casas das pessoas, dos estabelecimentos, pessoa jurídica também, né? Intensificando mais o serviço de delivery, propriamente dito, e por aí vai. Então, é isso que eu falo, que a gente precisa, numa crise, essa terceira medida, você aumentar a sua capacidade de enxergar as oportunidades em plena crise. Né? Bom, quarta medida, são 5 medidas que a gente vai falar aqui hoje. Quarta medida que você precisa realizar na sua empresa, medida essencial, uma das mais importantes de todas, para que você consiga ter lucro e dinheiro em caixa em plena crise, é você resolver eventuais fragilidades, problemas, dificuldades da sua empresa que você já percebe que tem. Olha, eu já sei, por exemplo, que meu caixa não está muito bom assim na minha empresa. Ele está ali do mês a mês, ele está sobrevivendo, a empresa está sobrevivendo, mas sempre sobra muito pouco dinheiro no meu caixa todos os meses. Isso já vem acontecendo há talvez anos que eu estou convivendo com uma situação como essa na minha empresa. Ou, quem sabe, eu tenho uma dependência muito grande de alguns poucos clientes. São dos 20 clientes que eu tenho mais recorrentes, tomando eles como exemplo, talvez 5 ali sejam responsáveis pelo sustento do meu negócio. Eu já sei que isso é um problema para mim, mas voltando ao dinheiro, pouco dinheiro em caixa, que esse é o problema mais grave que as empresas já vêm enfrentando, e eu já sei também que eu estou com dificuldade de contratar funcionários que vão me ajudar a sair do operacional. Já sei também que o fato de eu estar no operacional da minha empresa, com a mão na massa ali, sem ter tempo para administrar meu negócio, que isso é um problema. Eu já reconheço que é, mas o que eu faço? Não faço nada. Por que não faço nada? Porque eu não estou numa crise ainda, eu vou levando a minha empresa desse jeito. Então, eu reconheço que minha empresa tem fragilidades, problemas graves internos, e eu não faço nada, ou faço muito pouco, para dizer que você não está fazendo nada, e aí quando uma crise vem, e ela lhe pega frágil, nessas áreas que eu falei, em outras áreas, ela não perdoa, ela não lhe poupa, né? Porque se você já estava com alguma dificuldade ali de ter um negócio lucrativo, porque sua empresa não estava sendo bem administrada, por exemplo, quando a crise vem, causa mais restrição econômica mesmo, aí você não consegue mais se manter. Né? E por isso que tantas centenas de milhares de empresas fecharam as portas de 2020, por exemplo. Muitas empresas fecharam a porta e fecharam as portas de forma definitiva, não vão abrir mais, porque elas já estavam com alguma fragilidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa resolver esses problemas que a sua empresa tem, o que eu chamo no método que eu ensino, o método de gestão 365, das fragilidades que as empresas têm, para que você, quando for apanhado por uma crise, porque você vai ser apanhado por uma crise, assim como eu, assim como todo mundo, da maneira que eu estava explicando no início dessa nossa encontro ao vivo de hoje, dessa nossa live, as crises vão chegar para você também. E quando elas chegarem, é importante que você esteja fortalecido, que você esteja com essas fragilidades o mais encaminhadas possíveis, com o menor grau de rachadura possível, porque aí você vai sofrer menos e vai resistir às crises. E quem sabe você vai até se sobressair nas crises, como a própria Andréia aqui, né? Acabou de revelar para a gente. Percebe? Então, fundamental, não deixem essas coisas por menos. Né? Cuidem da empresa de vocês enquanto é tempo, cuidem da empresa de vocês enquanto vocês estão passando por uma situação mais equilibrada, com menos problema, percebe? Porque depois pode ser tarde demais. Né? Bom, quinta medida que você precisa realizar na sua empresa para que você consiga ter lucro e dinheiro em caixa em plena crise é você constituir uma reserva financeira, tá? Que eu chamo de reserva para contingência. Porque, de novo, né, se as crises vão chegar, e eu estou dizendo que elas vão chegar para você mais cedo ou mais tarde, se você faz uma reserva financeira da sua empresa, quando a crise vier,
você vai ter uma capacidade maior de resistir àquela crise. É o que aconteceu, por exemplo, de novo na pandemia. Algumas empresas tinham uma reserva financeira maior do que outras. O que eu chamo de reserva financeira? É um dinheiro que está guardado na sua empresa, que você não mexe com ele. Né? Você, por exemplo, como é que você constituiria uma reserva financeira? Você deve sacar do seu faturamento bruto um valor, um percentual. Esse percentual você vai determinar que percentual é esse, que valor é esse. Mas você deveria fazer isso todos os meses e guarde esse dinheiro, no que eu chamo uma aplicação financeira sem risco, para que, se você enfrentar uma crise financeira mais séria, você possa lançar a mão dele e use isso como uma contingência por algum tempo, até que você se recupere, né, daquele momento inicial de uma crise. Porque uma crise, quando ela chega, mesmo com tudo isso que eu estou acabando de falar para você, mesmo com todas essas recomendações, ela vai causar um impacto ali inicialmente e a gente precisa saber lidar com isso bem, né? Então, crie uma reserva financeira, constitua uma reserva financeira na sua empresa, porque isso, inclusive, vai lhe dar uma certa tranquilidade. Lembra que eu falei que a gente precisa ter lucro e dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. E quando você tem uma reserva financeira, um dinheiro guardado, né, lá numa aplicação, você tem uma certa tranquilidade, você próprio, como empresário, dorme mais tranquilo, assim como em sua empresa, né? Ela agora sabe que você tem um dinheiro ali que você pode usar ali numa crise maior. A Minian está falando, bom dia a todos, temos um restaurante em Seada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho. Enfrente as crises internas e externas. Enfrentamos sérios problemas durante a pandemia. Eu acredito, né, por conta da pandemia que fez com que as empresas fechassem, né, a crise sanitária. Muito bem. Então, são essas 5 medidas que vocês precisam executar. Se vocês estão vendo esse vídeo agora, voltem e vejam de novo essas medidas, porque isso vai ajudar vocês demais. Ok? Bom, um caso recente de um aluno meu que me dizia, né, um empresário, que gentilmente concedeu uma entrevista para mim. Essa entrevista está lá no meu canal do YouTube, uma playlist chamada Alunos do Método Gestão 365. Né? E esse empresário fala que ele fabrica roupas, um fabricante de roupas, né? Ele revende essas roupas em lojas. E aí ele me contava que durante a pandemia ele ficou desesperado, né? Ele zerou o caixa dele completamente, não sabia mais o que fazer. Foi por esse motivo que ele entrou, se tornou um aluno nosso, porque ele tinha mais de 30 anos que ele está nesse mercado. É um negócio que vem desde os pais, né? Tem uma tradição nessa área de fabricar roupas mesmo, né? Não tecido, roupas prontas. E ele sofreu muito durante a pandemia, ele me contava, até que ele entrou no método, começou a estudar o método e a gente começou a conversar também, porque eu dou ali uma assistência direta para os empresários, principalmente os empresários VIP, né, que entram no método Gestão 365. E eu falei para ele essas palavras que ele, num determinado momento, estranhou muito. Eu falei para ele que ele precisaria enxergar as oportunidades que acontecem no meio de uma crise. E eu lembro que ele me olhou meio espantado quando eu falei aquelas palavras para ele, assim, mais ou menos, assim, quer dizer, mas como assim, Pedro? Como é que você está me pedindo para olhar crise, olhar oportunidade num momento como esse que eu estou vivendo? Eu não estou conseguindo vender minhas roupas, as pessoas estão, né? As lojas fecharam, as lojas no comércio está fechado. Como é que eu vou fazer para vender roupa? Né? E aí eu insisti com ele que ele precisava ver no negócio dele onde é que existiam oportunidades para ele ganhar dinheiro. E aí ele, depois de quebrar muita cabeça, e depois de a gente conversar também, mas ele próprio descobriu isso. Né? Eu só provoquei ele com a história do método, eu provoquei ele com essa história de que nós precisamos ser capazes de treinar a nossa mente para que a gente enxergue as oportunidades que existem em plena crise. De novo, vai o exemplo agora da Midian, que está falando aí da crise que ela sofreu com o restaurante dela. Naquele momento era muito difícil, provavelmente, para ela enxergar ali onde é que tinha as oportunidades, porque a gente fica muito amedrontado com tudo que está acontecendo com a nossa vida e com a nossa empresa. A gente vê o dinheiro minguar, vê, não é, os clientes sumirem do mapa. E aí, como é que a gente faz para sustentar a nossa família? Como é que a gente faz para manter o restaurante?
no caso dela, ou manter a nossa empresa que está muitos anos no mercado e que nunca tinha passado por uma crise como essa. Isso tudo nos amedronta e é o que estava acontecendo com esse empresário que se chama Augusto, né, que estava tendo uma dificuldade ali enorme naquele momento. E aí o que ele vê é uma oportunidade gigantesca para que ele começasse a vender máscara, né? Porque se ele fabrica roupa, uma máscara não é roupa, mas ele fabrica roupa. Se ele fabrica roupa, ele consegue fabricar máscara também. E aí ele começou a fabricar máscara no momento em que havia uma demanda enorme sobre máscara, no momento em que as máscaras ainda cirúrgicas não estavam chegando no país, que as pessoas compravam mais máscara, mesmo de pano, vocês devem lembrar disso. Então ele começa a fabricar máscara e começa a vender muito isso. E ele vê também a oportunidade ali enorme de fabricar roupa, vestimenta para profissionais de saúde, porque estava se precisando muito disso naquela ocasião. Os profissionais de saúde estavam sendo demandados em larga escala no todo o país, no mundo inteiro. E aí ele começa a fabricar roupas que ele não fabricava antes. Ele não fabricava antes roupa para profissionais de saúde, assim como não fabricava máscara. Nunca havia passado pela cabeça dele, na história, fabricar roupa para profissional de saúde, não. O negócio dele era outro, né? Era fabricar vestido, calça, camiseta, e não roupa para profissional de saúde. Assim como máscara, né? Percebem, pessoal, como você que está me ouvindo, como a gente tem que pensar fora da caixa, que eu falo numa hora como essa. A gente precisa ser realmente capaz de enxergar as oportunidades, não baixar a cabeça, não se amedrontar, não se fazer de vítima, né? Achar que a crise vai acabar com a minha empresa, não tem nada que eu vou fazer. Sabe aquela vítima que diz que, né, é incapaz de resolver as coisas? Você não é incapaz de resolver nada. Nós não somos incapazes de nada, nós somos muito mais capazes do que a gente imagina. Nosso potencial como pessoa e como empresário, ele é muito maior do que aquele que a gente consegue imaginar, muito maior. Tanto que existem 3 palavras proibidas aqui para os alunos do método. Os alunos já sabem as palavras proibidas. Impossível, essa palavra é completamente proibida, né? Porque o que é impossível? É tudo aquilo que é impossível até que alguém faça. Depois que alguém faz, não é impossível mais. Era impossível para Alberto, esse empresário que eu falei, fabricar máscara, porque ele não sabia fabricar máscara, era impossível. Ele fabricava outro tipo de roupa. Era impossível para ele, talvez, fabricar roupa para profissionais de saúde, mas ele foi capaz de tornar isso tudo possível e mudou a história dele por conta disso, na plena pandemia. Para vocês terem ideia, ele aumentou a lucratividade da empresa dele em 30% na pandemia. Se o caixa estava zerado, ele aumentou o dinheiro em caixa em 30% a mais, a lucratividade e o dinheiro em caixa. Como é que pode isso em plena pandemia? Pode porque ele foi capaz de não se amedrontar, de lidar melhor com o medo, ele estava com medo, claro. Ele foi capaz de também sair dessa posição de vítima, se é que ele estava nessa posição de vítima, e enxergar as oportunidades que tinha naquele momento para ele também. E você também, você, todos os empresários que estão me ouvindo aqui agora ou depois que eu vou ouvir essa gravação, que precisam ser capazes de dar essa virada na empresa de vocês, percebe? E não deixar que a crise iniba. E não deixar, porque depois que eu digo tudo isso, eu ainda ouço os empresários me dizendo, mas, Everaldo, é impossível numa crise como essa que a gente está vivendo, agora é outra, né? Crise de desabastecimento. Qual é a crise que todos nós estamos nos questionando agora? Qual é a crise? Vocês sabem muito bem, principalmente para quem vende alimentos, mas não só para quem vende alimentos. Qual é a crise que a gente está se questionando agora? Tem a guerra, tem a Covid de novo ali na China, né? Voltando, e aí, de novo, o problema de desabastecimento, as matérias-primas subindo muito alto, muito, né? Dificuldade de você conseguir repassar esse preço para o seu cliente, na verdade. Não está acontecendo isso com todo mundo aqui, ou com a maioria das empresas que estão me ouvindo aqui, se não com todo mundo. É outra crise, diferente daquela crise da pandemia, mas é outra crise que está acontecendo. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou dizer que é impossível lidar com ela? O Everaldo, mas me dê a resposta, então, é impossível. Como é que eu vou fazer? Vou repassar o preço? Não vou? Não tem material para eu produzir o serviço para vender para o meu cliente? Né? Midian pode estar até ouvindo agora dizer, não tem produto para eu fazer os pratos que eu fazia para o meu cliente. Pois é,
Todos nós, Midian, estou usando você como exemplo, e todo mundo, todo empresário que está me ouvindo aqui, precisa parar, precisa lidar com o medo, né? Precisa parar de se fazer de vítima, porque quando eu digo não tem o que eu fazer, me fazer de vítima. Né? É impossível resolver essa solução. Todo problema na vida tem solução, a não ser os problemas mais graves de saúde, como eu acabei de dizer, alguns não têm solução, mas os outros problemas, a grande maioria deles tem solução. Eu preciso, então, ser capaz de ver ali naquela crise que estou vivendo agora, porque é outra, que oportunidades eu tenho para resolver elas, percebe? E não ficar dizendo que isso é impossível, né? Que não tem jeito, e que por aí vai. Então, estou dando uma conferida aqui se está tudo ok nos outros canais. Legal. Bom, e aí eu ouço muitos empresários, né, coisas do tipo, mas eu não consigo pensar, Federaldo, eu não consigo pensar. Não é? Imagine eu numa conversa com o empresário, ele me diz, não dá, não sei o que fazer, não sei o que fazer, me ajuda porque eu não sei o que fazer. E o que eu digo para ele, além de ajudá-lo, claro, ajudá-lo a pensar numa conversa, eu faço isso regularmente, é o que eu estou fazendo aqui agora, por isso até que eu peço para que vocês todos se apresentem, para que eu possa dar uma orientação ali direta para o negócio de vocês, mas uma coisa que eu digo para o empresário é lide com o medo, enfrente o medo, tá? Reconheça que o medo existe, que ele está presente na sua empresa, que ele está presente na sua vida, que ele é maior no tempo de crise, porque você não sabe direito como é que você vai sustentar a sua empresa, você não sabe como é que você vai manter a sua família, né? Como é que você vai manter a sua empresa em pé durante os próximos anos, a gente nos amedronta, mas você precisa lidar com esse medo e precisa encontrar ali onde é que estão as oportunidades, o que você precisa fazer também para resolver problemas, fragilidades que sua empresa tem hoje, de maneira que você fique mais resiliente, mais resistente às crises. O que a gente precisa fazer é ficar resistente às crises. Se a gente fica frágil às crises, elas vão nos derrubar. Cedo ou tarde vai aparecer uma outra crise, diferente daquelas que a gente está acostumado, e vai nos derrubar. E quando eu me preparo para enfrentar qualquer crise, a minha empresa, não estou dizendo que ela não vai sofrer, mas ela vai resistir muito mais e vai ser mais capaz de enfrentar a concorrência do que ela seria sem as crises, tá? Então, jeito errado de você reagir numa hora como essa é se deixar abater, tá? Quando a gente se deixa abater, essa talvez seja uma das piores estratégias que você vai fazer na sua vida, talvez involuntariamente, talvez sem querer, né? Você faça isso, porque ninguém vai fazer isso por querer, mas a gente faz isso. Então, maior erro, não se deixe abater, não se faça de vítima, não deixe que o medo realmente corroa a sua empresa e a sua própria vida, enfrente ele e aplique aquelas 5 medidas que eu acabei de dizer, tá? Medida correta que você tem que fazer nessa hora é fortalecer a sua mente. Fortaleça a mente. Acredite que você vai conseguir resolver os problemas que a sua empresa está enfrentando. Acredite que essa crise ou outras crises que vão surgir, você vai ser capaz de lidar com elas, mas lidar com elas usando as estratégias corretas. E as estratégias corretas são as 5 estratégias que eu falei, acabei de falar aqui para você. Tem alguns comentários aqui. Vai passar resumo. Qual a medida o sinal está caindo e não escutei? Transportes múltiplos entrou em colapso. Legal. Bom, o Paulo está na estrada, não está conseguindo ver ele. O Zé Costa enfrenta o medo todos os dias e já enfrentei uma boa observação do Costa, que tem uma grande, uma das maiores, né, lojas de materiais de construção do nosso país, aqui localizada no interior de São Paulo, e é uma das maiores do nosso país. Ele diz o seguinte: eu enfrento o medo todos os dias e já enfrentei uma centena de crises. Estou de pé. Confesso que é muitíssimo desgastante. Pois é, mas é a vida, né, do empresário. Mas ele dá para a gente uma lição aqui, ó, que já enfrentou centenas de crises. E a notícia que eu preciso dizer para o Costa e para todo mundo que está me ouvindo aqui agora é que Costa e eu e você vão continuar, nós vamos continuar enfrentando crises ali, não tem jeito. A gente precisa ter essa resistência que o Costa teve até hoje, que está, né? A empresa dele tem mais de 30 anos, é isso, Costa? Está no mercado, né? Está aí, enfrentando crise e lidando com elas a cada dia. Ok, pessoal? Então,
Com isso, a gente encerra o nosso bate-papo aqui de hoje. Eu vou já fechar aqui a live no Instagram, lembrando que vocês aproveitem para curtir, né? Tanto no Instagram, no YouTube. 33 anos de empresa que o Costa está falando que tem. Pessoal, não esqueçam aqui no YouTube, tá? De dar o like, de seguir o canal.